Vídeo com informações do Flamengo nessa segunda-feira, dia de folga no rubro-negro carioca. Por falar em folga, o Flamengo só se reapresenta na quinta-feira. O próximo jogo é só no dia 13. Agora temos aí a paralisação no futebol por conta da data FIFA. Dia 13 o Flamengo encara o Grêmio. E aí a reapresentação na quinta-feira. Mas nessa segunda temos informações. Marcos Braz abriu o jogo sobre possível negociação para contratar Danilo, lateral direita, o meia Oscar e o atacante Michael. Marcos Braz também falou sobre a renovação de contrato de Gabigol. Será que a diretoria vai querer renovar? Vamos ouvir o que o dirigente falou sobre esse assunto. Falou também sobre a permanência de Fabrício Bruno, contou detalhes dessa negociação envolvendo o West Ham, que estava próxima de ser assinada, e aí o jogador desistiu. O que será que o dirigente falou sobre esse assunto? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Beleza, galera? Tamo junto? Vamos para as informações. Antes de falar sobre esses assuntos aí, quero elogiar novamente a partida do Davi Luiz. Falei no meu pós-jogo, repito aqui, um jogador que foi muito crucificado, xingado, criticado pela torcida rubro-negra e na maioria desses momentos aí, foi de maneira justa, digamos assim, as críticas, no caso, não o xingamento, mas é um jogador que, mesmo com idade extremamente avançada, caminhando para o fim de carreira, consegue se manter motivado, animado, para dar a volta por cima com a camisa do Flamengo e vem dando a volta por cima. Contra o Vasco, ontem, por exemplo, ele fez o segundo gol dele com a camisa do Flamengo. Ele está no clube desde 2021 e foi um belo gol. Finalização de primeira, de canhota, e o Davi Luiz mostrando para o torcedor que ele tem condições de fazer parte desse grupo. E eu acho, e eu sempre defendi o Davi Luiz, um jogador extremamente importante, e em muitos momentos foi mais importante fora das quatro linhas do que dentro das quatro linhas. Mas agora ele está conseguindo ser importante dos dois lados, dentro e fora de campo. Parabéns à partida do Davi Luiz, um jogador sensacional, que eu super respeito a história, a carreira dele, e agora no Flamengo está vivendo um bom momento, pelo menos uma boa sequência de jogos. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Gabigol ontem fez gol, vocês puderam ver, quebrando o jejum aí desde 10 de fevereiro, sem balançar a rede. O jogador, um gol que foi muito mais importante para ele do que propriamente para o Flamengo. O Flamengo já estava vencendo de 5-1 do Vasco. Ele fez o sexto gol do Flamengo, fechou o caixão do clube vascaíno. E após a partida, em entrevista à TV Globo, ele falou sobre o momento dele. O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos, dar o meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar 5, 10, 15 minutos, um jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. É claro que a maioria das vezes, graças a Deus, a gente foi muito feliz aqui. Mas às vezes acontecem coisas ruins. É o que eu falei, depende do ponto de vista. Eu estou aqui para poder voltar, poder ajudar. Quando precisar, eu vou estar pronto. Já falei o que tinha que falar, ele foi questionado nesse momento se ele se arrepende de ter usado a camisa do Corinthians. Ele foi e falou, já falei o que tinha que falar, usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa de rival do Rio. Me arrependo, errei, foi uma coisa sem pensar, não teve nenhuma intenção, eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui. O quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa, eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro e eu espero ficar aqui por muito tempo. Depois dessa entrevista, lá na Zona Mista, o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, vice de futebol do Flamengo, foi questionado sobre Gabigol e a renovação de contrato dele. Lembrando, Gabigol tem um julgamento nessa semana, dia 7, tá bom? Sexta-feira ele será julgado, no dia 5 ele embarca para a Suíça. Por razões óbvias, disse o Marcos Braz, vamos tratar isso da possível renovação depois do julgamento que vai ser no dia 7. Então, assim, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Mas acredito que, depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos. Sobre o interesse de outros clubes em Gabigol nesse momento, o Braz disse o seguinte, acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada por razões óbvias depois do julgamento, que será no dia 7, lá na Suíça, na sexta-feira. Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, lógico que a gente já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, já falei por vários motivos. Depois da sexta-feira, a gente
vai analisar e ver quais são os próximos passos. Então, Marcos Braz falando sobre Gabigol, algo que eu já havia mencionado para vocês, o Cruzeiro, por exemplo, é um clube que quer muito o Gabigol, está esperando apenas o resultado desse julgamento para saber se dá continuidade ao interesse ou se não, por conta da suspensão. Se ele continuar punido, não faz sentido um clube demonstrar interesse nele agora. E também não faz sentido o Flamengo querer renovar o contrato ou não. Repito, a informação que eu tenho é que nesse momento a diretoria não tem nenhum interesse em renovar o contrato do atacante Gabigol por vários motivos. A gota d'água, obviamente, foi vestir a camisa do Corinthians. Marcos Braz também falou sobre Fabrício Bruno e as possíveis contratações de Danilo, Oscar e Michael. Vou falar sobre o Fabrício Bruno, vamos por ordem. Ele foi questionado e ele falou: para nós foi uma grata surpresa. O dinheiro é bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Jogador que já tem convocação de seleção, que a gente garimpou no Bragantino e veio bem. Está super adaptado, jogador que todo mundo gosta, importantíssimo para o elenco. Para nós não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom, a gente teria de ir ao mercado para comprar outro jogador, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. E ele explicou como é que foi essa negociação. O Flamengo ouviu seus empresários, que são as pessoas que cuidam da carreira do Fabrício. Nos passaram que o jogador tinha o interesse de ir para a Inglaterra. A gente sentou, como faz com todos, e o Flamengo se acertou com o time. No ato subsequente, não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso é difícil acontecer, porque geralmente, quando você vem conversar com o clube, a situação do jogador já estava avançada. Mas foi isso, gente. O Fabrício Bruno deu ok para os empresários foram no Flamengo, e depois o Fabrício Bruno se arrependeu da decisão, como não tinha assinado ainda, recuou, voltou atrás e decidiu ficar no Flamengo. Página virada, inclusive mais uma boa partida do Fabrício Bruno, hein? Jogando ao lado do Davi Luiz, ele que voltou ao time titular contra o Vasco depois de ter ficado no banco de reservas, justamente por conta dessa negociação, porque ele estava muito próximo de deixar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, Marcos Braz falando sobre Danilo, Oscar e Michael. Danilo, jogador atualmente da Juventus, lateral direito. Oscar, do futebol chinês, meia, um jogador que quase veio parar no Flamengo no passado recente. E Michael, hoje no Al Hilal, e segundo a imprensa árabe, o Al Hilal pretende liberar o Michael, mesmo ele se destacando, para abrir vaga de estrangeiro, porque eles querem contratar jogadores galácticos, que chamam a atenção também da mídia, da imprensa, e não é o caso do Michael, embora ele seja um jogador titular atualmente lá no time do Jorge Jesus. E aí o Marcos Braz foi questionado sobre esses três atletas e essas especulações envolvendo Flamengo e esses três jogadores. A resposta foi: nunca teve nada, nem Danilo e nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que não tem interesse em jogador A, B ou C. Você meio que desqualifica o jogador. Isso não é papel dirigente ou do Flamengo. O que posso falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. Posso falar que são dois grandes jogadores. Em relação ao Michael, não houve nada, absolutamente nada. Então tá aí Marcos Braz confirmando a informação que a gente já havia mencionado aqui. Oscar, a imprensa chinesa está cravando que ele vem para o Flamengo no meio do ano. Eu já falei para vocês que o empresário me garantiu que não, no meio do ano é para esquecer Flamengo e Oscar. Futuramente, se acontecer, aí é outra coisa. Mas nesse momento, não tem nada, nenhuma conversa, nada que possa fazer o Oscar vir para o Flamengo no meio do ano, até porque ele tem contrato com o time chinês até novembro. E a tendência é que ele cumpra esse contrato, porque ele tem um respeito absurdo com o clube chinês. Danilo, o próprio Marcos Braz já mencionou aí que não tem nada. E Michael também, posso ser bem sincero, adoro o Michael, bom jogador, mas o forte dele é atuar pela ponta esquerda. Na ponta esquerda tem o Cebolinha, que está comendo a bola. Tem o Bruno Henrique, querendo ou não, é um baita jogador. O Flamengo tem que pensar no jogador que atue de forma prioritária na ponta direita. O Michael também joga na ponta direita. Ele também joga na ponta direita, mas não é o forte dele. E aí o Flamengo tem que priorizar alguém que atue bem por esse lado aí, e não pelo lado esquerdo, que é o caso do Michael. Beleza, pessoal? Uma ótima semana a todos vocês. Um beijo, um forte abraço. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube do Brasil, Mengão, todo poderoso, que tem aí
a possível contratação aí de Oscar e Danilo para o próximo ano. Ficaremos aí atentos, talvez vai sair, talvez não vai sair. Vamos ficar à disposição para saber se vai acontecer ou não. Já deixa aqui o seu recado, deixa aqui a sua opinião neste vídeo. Não esquece de compartilhar e deixar a sua opinião, porque é super importante para a gente. Então, desde já peço a sua colaboração. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para você estar recebendo todos os vídeos aí do maior clube brasileiro. Valeu, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Fui.